Hello everybody. Welcome to class. Okay, today we are going to talk about a song. I think most of you know it. It's kind of old as always, but you know, the old ones are the good ones, aren't they? I think that you like this song too. And it's nice to sing it, so here we are. So I don't know if you like Bon Jovi, but I think that he's a very nice singer. I like him very much. I hope you too. I think that he has some nice songs. And this one is Living on a Prayer. And here we have some interesting topics about this title, because Living on a Prayer, we can translate by, assim, vivendo em oração. Então, a gente pode traduzir esse título como Living on a Prayer. To pray é orar. Living on a Prayer dá essa ideia de viver em oração. E pode ser isso também, né? Quando a gente reza muito, a gente pode usar esse tipo de expressão, né? I'm living on a prayer. Mas esse título, ele é uma expressão que a gente usa para indicar uma situação que, vamos imaginar assim, tudo está dando errado, nada está mais funcionando, e a gente não tem mais plano B, não tem mais nenhum plano, e a gente está deixando tudo nas mãos de Deus. Mais ou menos essa ideia, sabe? Não temos mais nada para fazer, não tenho... A única coisa que eu posso me apegar seria nessa condição de deixar as coisas nas mãos de Deus. Eu não tenho mais nada para fazer, já fiz tudo o que eu podia, não tenho mais nada, então agora eu vou dizer o que? I'm living on a prayer. Então, estou vivendo de preces, também a gente poderia dizer assim, quando você está vivendo só pela fé. Não tem mais nenhum objetivo, as coisas não têm dado muito certo, e aí você diz, I'm living on a prayer. Estou deixando nas mãos de Deus, estou deixando que a situação se resolva, ou até a gente diz assim, só pela fé agora mesmo, né? Não tenho mais muito o que fazer. Então, a gente usa muito essa expressão nesse sentido. Oh, we are living on a prayer. Então, de repente, se a gente pensar nessa época de pandemia que a gente está vivendo agora, se a gente fizer uma retrospectiva desse último ano, a gente pode dizer que nós estamos chegando numa situação that we are living on a prayer. Porque a gente começou, quando nós tínhamos o início dessa pandemia, a gente tinha algumas esperanças. Nós tínhamos esperança de que seriam só 15 dias, a gente tinha esperança de que em 2 meses as coisas se resolveriam, a gente tinha esperança que até o final do ano passado tudo voltaria ao normal, nós tínhamos esperança de que neste início de ano seria diferente, e eu não sei vocês, mas eu estou chegando a um ponto que I'm living on a prayer, porque a gente já não sabe mais nem o que pensar, a gente não tem mais nem muito o que planejar. Daqui a pouco a gente pensa assim, mas em maio as coisas vão estar. Será? A gente já não acredita mais muito nisso, porque tanto a gente pensou que ia mudar, tanto a gente pensou e não mudou e não aconteceu, que nesse momento a gente pode dizer isso, we are living on a prayer. Estamos, né, vivendo em prece, em esperança, na fé de que talvez alguma coisa melhore. Então, a situação dessa música, vocês sabem que eu gosto de músicas que contam história, porque eu acho que quando a gente tem uma história na música, fica mais fácil da gente entender o contexto e até de gravar o vocabulário. Então, ele vai contar uma história, e aí ele começa dizendo isso. Once upon a time. Essa é a frase típica para a gente abrir ou iniciar uma história que a gente vai contar. Então, era uma vez, ou conta-se que, né?
Once upon a time, not so long ago. Então, era uma vez, mas não há tanto tempo atrás. Not so long ago. Não há muito tempo atrás. E aqui ele vai contar a história do Tommy e da Dina. E é interessante que aqui os dois personagens da história têm nome, né? Então, normalmente, as músicas a gente contam histórias, mas a gente não tem nomes, né? E aqui a gente tem. Nessa música a gente vai ter a história do Tommy e da Dina. É interessante a gente entender que essa música, ela foi escrita e lançada em 1980, nos anos 80, mais ou menos. E era uma época em que nos Estados Unidos, era a época da Guerra Fria nos Estados Unidos, e o país estava passando por uma situação complicada, as pessoas estavam perdendo os seus empregos, então era uma situação muito instável, né? E aí nós temos a descrição do que aconteceu com o Tommy. Tommy used to work on the docks. Docks, a gente são as docas, né? Ele trabalhava no porto, né? E aí a gente tem assim, ó, he used to work. Bom, se eu estou usando used to, a gente está dizendo assim que Tommy doesn't work on the docks anymore. Então, ele costumava trabalhar, né? Ou ele trabalhava no porto, ele trabalhava nas docas. Union's been on strike. Union é o sindicato dos trabalhadores. The Workers Union, né? O sindicato dos trabalhadores. So, unions been on strike. Esse S do unions é has been. Então, ele costumava trabalhar nas docas, mas o sindicato fez greve. O sindicato estava em greve. Então, os trabalhadores estavam em greve. Por quê? Por causa de falta de reajuste de salários, condições de trabalho. E muitas vezes até muitas demissões nessa época. Então, unions been on strike. To go on strike or to be on strike é estar em greve, tá? Então, I don't know, but nowadays I think we don't have strikes so much. A gente não tem tido muitas greves ultimamente, mas tivemos uma época no Brasil também em que tínhamos muitas greves, né? Não que não precisasse fazer, acho que nós estamos quase chegando numa situação de que tá começando a precisar fazer, né? So, unions been on strike. Então, o sindicato estava em greve. He's down on his luck. He, Tommy, is down on his luck. Luck, sorte, né? E sempre que a gente tem essa ideia de down, é uma coisa que falta, que não é boa. Up, sempre é uma coisa que é boa. Então, nesse caso aqui, ele estava sem sorte. He's down on his luck. Ele não tem muita sorte nesse caso. E aí, o que será que aconteceu? Ele foi demitido, né? Ele ficou sem emprego, ele trabalhava nas docas, aconteceu essa greve e, como ele estava sem sorte, ele foi demitido. Não diz que ele foi demitido, mas é isso que dá a entender. It's tough. So tough. Muito difícil. Quer dizer, você perdeu o emprego numa época, principalmente, em que é difícil você conseguir outro emprego, você tem uma recessão, é muito difícil. It's tough. So tough. E a Dina? A Dina é a esposa dele. Dina works the diner all day. O que é um diner? Diner é um restaurante mais barato. Então, quando a gente pensa, sabe aqueles restaurantes que aparecem nos filmes, na beira de estrada? Normalmente, eles são mais simplesinhos e eles são mais baratos. Claro que existem exceções, mas a maioria dos diners tem essa característica. Então, Dina works the diner all day. Se a gente observar essa frase, a gente vai perceber que está faltando uma palavrinha aí. Dina works at
the diner all day. Então, ele não está escrito na letra, né? E ele também não fala, até por uma questão de ficar mais fácil para falar, mas entende-se que tem um at ali. Gina works at the diner all day. Ela trabalha nesse restaurante o dia todo. Veja que aqui, relembrando, né? Não é só every day. She works at the diner all day. Working for her man. Está trabalhando para o homem, né? No caso, por que ela está trabalhando? Porque ele está sem emprego. Tá? Então, como normalmente a gente pensa, né? Pensava, hoje as coisas mudaram bastante, que o homem é que precisa to provide the house. Ele que deveria ser a pessoa que deveria estar trazendo dinheiro para casa. Né? Mas, he's down on his luck. Ele está sem sorte. He doesn't have a job. Então, ela está lá, working at the diner all day, working for her man. She brings home her pay. Ela traz para casa o seu salário, ela traz para casa o seu pagamento. He brings home her pay. Então, quer dizer, então a gente está entendendo aqui que ele ficou sem emprego e ela está tendo que trabalhar mais do que ela trabalhava para poder prover as necessidades da casa. E ela faz isso porque ele obriga ela a fazer isso? Não. For love. Por amor. For love. Então, é interessante que a gente vai observar nessa música essa questão de que a situação não é difícil, não é fácil. Eles estão passando por uma situação muito complicada, mas nas próximas estrofes a gente vai ver o quê? Que eles não desistem. Então, isso é uma coisa legal, né? Que eles não desistem, mesmo as coisas não estando boas, eles têm uma coisa muito importante, que é o amor, for love. Então, I'm gonna read and you're gonna repeat. Tommy used to work on the docks. Union's been on a strike. He's down on his luck. It's tough, so tough. Interessante a gente lembrar da pronúncia desse GH, então, aqueles 90% das vezes que o GH não tem pronúncia, e aqueles 2% que tem, como nesse caso aqui, que tem som de F, né? Tough, tough. Gina works the diner all day, working for her man. She brings home her pay. For love. For love. She says. O que ela diz pro Tommy? She says, we've got to hold on to what we've got. We've got to hold on. To hold on é segurar-se, agarrar-se a alguma coisa. A gente usa a expressão hold on também para alguém esperar. Então, por exemplo, hold on, tipo, aguenta aí, para aí um pouquinho, espera um pouquinho, hold on. Então, she says, we've got to hold on to what we've got. Nós temos que nos segurar, nos agarrar àquilo que nós temos. Então, eles estão passando por uma situação muito complicada. Com certeza, o Tommy, de repente, está se sentindo chateado, triste por não estar podendo trabalhar. E ela está dizendo o quê? We've got to hold on to what we've got. A gente tem que se segurar naquilo que a gente tem. We've got to hold on to what we've got. It doesn't make a difference. Não faz diferença. It doesn't make a difference. Não faz nenhuma diferença. If we make it or not. Se nós conseguiremos ou não. To make it,
we are gonna make it, nós conseguiremos. We are not gonna make it, nós não conseguiremos. Então, quando a gente está numa situação, a gente diz, ok, let's go, we are gonna make it. Vamos lá, a gente vai conseguir. Ou, oh, come on, we are not gonna make it. Nós não vamos conseguir. E ela está dizendo aqui que a gente tem que se segurar naquilo que tem e não faz diferença se a gente vai conseguir ou não. If we are gonna make it or not. We've got each other, and that's a lot. Então, we've got, nós temos each other, um ao outro. We've got each other, and that's a lot for love. Isso é muito, ou bastante, é suficiente. Então, eles estão passando por uma situação complicada, ela está tendo que trabalhar bastante, ele não tem emprego, provavelmente eles estão com pouco dinheiro, mas tudo bem. O que eles têm de verdade? Então, se segurar no que nós temos. O que é que eles têm? Eles têm um ao outro. And that's a lot. Isso é o suficiente para o amor. Então, não importa se as coisas estão indo mal, não importa, importa que a gente tenha um ao outro. We'll give it a shot. To give it a shot é tentar dar uma chance. We'll give it a shot. Então, a gente usa essa expressão quando... eu não sei se isso vai dar certo, but let's give it a shot. Mas vamos dar uma chance. I'll give you a shot. Eu vou te dar uma chance. Or let's give it a shot. I'm going to read, you repeat. She says, we've got to hold on to what we've got. We've got to hold on to what we've got. It doesn't make a difference. It doesn't make a difference if we make it or not. If we make it or not. We've got each other. We've got each other. And that's a lot for love. And that's a lot for love. We'll give it a shot. We'll give it a shot. We'll give it a shot. We're half the way there. Half the way é o caminho. Half the way é estar na metade do caminho. There é onde a gente quer chegar. We are half the way there. Nós estamos na metade do caminho para chegar aonde quer que eles queiram chegar, ou provavelmente para melhorar essa situação em que eles estão. So we are half the way there. Nós estamos na metade do caminho. Ou, uma expressão mais simples, nós estamos quase lá. Nós estamos quase lá. A gente está quase chegando. We're half the way there. Está quase no final dessa situação. E como é que está essa situação? Qual é a situação que eles estão? Living on a prayer. Então, vivendo de preces. Então, lembra aquilo que eu comentei antes? A situação está difícil. Eles só têm um ao outro. Mas eles têm esse pensamento de que estão quase lá. Uma hora essa situação vai melhorar. Uma hora essa situação vai reverter. E, por enquanto, o que a gente faz? A gente vai vivendo de fé. A gente vai vivendo de orações. A gente vai vivendo de sonhos. Living on a prayer. Take my hand. Pegue a minha mão. Take my hand. We'll make it. Nós vamos conseguir. I swear. Eu prometo. Take my hand. We'll make it. I swear. Eu prometo. Living on a prayer. Então, eu falo, vocês repetem. We're half the way. Sorry. We are halfway there. Esse half tem um L aqui no meio que a gente não vai falar. Ele é silent.
We're halfway there. We are halfway there. Living on a prayer. Take my hand. We'll make it. We'll make it. I swear. Living on a prayer. E aqui ele continua contando a história. Tommy got his sixth string in hock. Six string. String são fios, né? No caso aqui, a gente está falando das cordas de um violão. Então, um violão tem 6 cordas. 6 strings. In hock é uma expressão que a gente usaria para penhorar. Mas é mais... penhorar é to pawn something. Sabe aquela expressão que a gente usa assim, vou colocar isso no prego? É mais ou menos essa a ideia do in hock. É deixar para pagar depois alguma coisa, né? Então, é deixar no prego. Essa é mais ou menos a ideia. Então, o que ele fez? Ele teve que vender, né? Na falta de dinheiro. Então, tem toda uma carga sentimental aqui, porque a gente vai ver nas próximas estrofes que esse violão era importante para ele, né? Mas, na situação em que eles estavam, he got his 6th string in hock. Ele penhorou o seu violão. Now he's holding in. Ele está to holding something. Veja que a gente viu antes, hold on, segura aí. To hold in something é mais quando a gente tem esse sentimento, a gente se segura em um sentimento, a gente confia nisso. Mais ou menos essa é a ideia, né? So he's holding in, ele está se segurando, né? Em que situação? When he used to talk, he used it to make it talk. Então, ele usava, a ideia aqui, ó. Ele usava o violão para se expressar, para contar. Então, normalmente, quando a gente fala em usar um instrumento, é uma forma de expressão. Então, às vezes as pessoas não conseguem se expressar com palavras, mas conseguem se expressar muito com música, né? E ele usava o violão para isso. Então, então ele está se segurando, né? Qual é a imagem, o sonho, alguma coisa que ele usa ainda para se segurar, já que o violão ele teve que penhorar. Então, o que ele tinha ainda para se segurar? No que ele ainda se segurava, né? Naquilo que ele usava, né? O fato do violão ele usar para to make it talk, make it por causa do violão, né? Falar. Essa situação, ele ter que penhorar o violão, so tough, muito difícil. It's tough, é difícil. A situação toda é muito difícil. E a gente vai ver que a Dina também passa por struggles, né? Situações difíceis, because sometimes she dreams of running away. A vontade que ela tinha algumas vezes é simplesmente de fugir, sumir. Então, Dina sonha, pensa em fugir, running away, fugir. When she cries, quando ela chora, in the night, à noite. Tommy whispers, o Tommy sussurra. Então, veja que antes, na estrofe anterior, quem estava dando força era a Dina. A Dina que dizia assim, não, a gente vai passar por isso, tudo vai dar certo, né? Agora, quando a Dina está triste, ela está mais desesperada, talvez, né? Quem está dando força para ela é o Tommy. Então, Tommy whispers, baby, it's okay. Meu amor, tá tudo bem, it's okay. Someday, algum dia.
Algum dia a gente vai poder fugir, algum dia as coisas vão melhorar. Someday. Algum dia. Okay, I say, you repeat. Tommy got his six-string in hock. Tommy got his six-string in hock. Now he's holding in. Now he's holding in. When he used to make it talk. When he used it to make it talk. Talk. So tough. It's tough. Gina dreams of running away. Gina dreams of running away. When she cries in the night, when she cries in the night, Tommy whispers, sussurra, whispers. Baby, it's okay. Someday. We've got to hold on to what we've got. Então, aqui repete o que a gente já falou antes. A gente tem que se segurar naquilo que nós temos. It doesn't make a difference if we make it or not. Não faz diferença se a gente vai conseguir ou não. We've got each other. Nós temos um ao outro. And that's a lot for love. Isso é o bastante para o amor. We'll give it a shot. Nós vamos dar uma chance. Nós vamos tentar. I say, you repeat. We've got to hold on to what we've got. It doesn't make a difference if we make it or not. We've got each other, and that's a lot for love. We'll give it a shot. We're halfway there, living on a prayer. Take my hand, we'll make it, I swear, living on a prayer. Essa parte a gente já viu também, só vamos repetir. We are halfway there, living on a prayer. Take my hand, we'll make it, I swear. Living on a prayer. We've got to hold on, ready or not. A gente tem que aguentar, a gente tem que se segurar. Estando preparados e prontos ou não. Ah, não estou pronta ainda para isso. Não tem essa questão de estar pronto ou não. Não tem estou preparado para isso ou não. As situações acontecem e a gente tem que se segurar, ready or not. Estando preparados ou não. You live for the fight. Você vive pela luta. Você tem que lutar. Você não pode desistir. Você não pode parar. You live for the fight. When that's all that you've got. Você vive para lutar. Quando lutar é tudo que você tem. Então, vamos voltar à situação deles. Eles não têm muito mais o que perder, mas eles têm um ao outro e eles precisam lutar para que essa situação passe. Então, como eles estão half the way, eles estão a meio caminho, eles já passaram por muita coisa. E a gente tem sempre que ter essa ideia de que essas situações vão passar, situações ruins passam, situações boas também, infelizmente. Mas o importante é que as situações ruins, elas passam. Então, this is what we've got to hold on, ready or not. You live for the fight, and when that's all that you've got. Quando lutar, é tudo que você tem. I say, you repeat. We've got to hold on, ready or not. You live for the fight when that's all that you've got. When that's all that you've got.
E aqui vai repetir o que a gente já viu, só vamos ler. We're halfway there, living on a prayer. Take my hand, we'll make it, I swear. Living on a prayer. We're halfway there, living on a prayer. Take my hand, we'll make it, I swear. Living on a prayer.